Bom, queridos, nós estamos na série chamada Fundamentos. E eu quero encerrar essa série hoje. Eu teria muitas outras coisas para falar com vocês, mas como nós estamos entrando em um período de culto de ação de graça semana que vem, depois nós já vamos para perto do Natal, Ano Novo, culto da virada e tudo isso. Em janeiro nós vamos ter aí 2 cultos apenas, às 9 e às 18. Então, para que a gente possa também dar um tempo de descanso para o nosso time de voluntários e a gente poder celebrar o Senhor, você pode ir mais cedo para casa. O culto das 11 eu falo isso, né? Você vai mais cedo ou vem mais cedo para cá, e eu tenho certeza que vai ser um tempo bem especial durante esse período. Eu quero encerrar esse tempo falando sobre os fundamentos do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo. Uma das marcas da igreja primitiva. Você não consegue ler o Novo Testamento sem essas duas coisas estarem tão potentes, sendo vida jorrando deles. Eu teria muito que falar, especialmente sobre o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, não faz diferença. Você vai encontrar isso com muito mais profundidade no TD, no Encontro com Deus e no nosso curso de Teologia Prática, o CTP. Mas eu quero, o ano que vem, fazer uma série inteira somente sobre o Espírito Santo e sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre os dons espirituais. Então hoje eu quero que você receba isso como um fundamento. Nós estamos colocando os alicerces aqui. Nós não vamos construir um prédio sobre isso e nem os detalhes sobre esse fundamento. Mas eu quero deixar um pouco de sal na sua boca. Não para você ir apenas buscar informações sobre isso, mas que você busque o Espírito Santo durante os próximos dias. E é por isso que eu entendo que esse devocional vai te ajudar. Esse livro devocional vai te ajudar a buscar o Espírito Santo, a colocar o seu coração no lugar certo, e alguns de vocês, enquanto estiverem no seu tempo devocional, serão batizados com o Espírito Santo na casa de vocês. Vocês ainda que não receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero falar sobre isso, mergulhar profundo, os fundamentos do batismo nas águas e no Espírito Santo. Vamos para Mateus capítulo 3, versículo 11, e por falar nisso, ontem nós tivemos o casamento dos filhos agora, né, do pastor Oca e pastora Ju, uma festa linda, é tão bonito você ver os filhos crescendo, agora se casando e a gente envelhecendo, então faz parte. Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista diz isso: eu os batizo com água e os batizo para o arrependimento dos seus pecados. Mas depois de mim, João Batista está dizendo, vem alguém mais poderoso do que eu. Ele vai lhes batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava batizando no deserto. Ele estava batizando numa região da Jordânia, ali no Rio Jordão. Ele estava batizando com água, como um símbolo de arrependimento. Mas ele disse, não se enganem, virá após mim alguém que vai lhes batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus vem, ele não destitui o batismo nas águas, pelo contrário, nós vamos aprender isso hoje, mas nós entendemos que ele começa a preparar o caminho para a vinda do Espírito Santo, que acontece em Pentecostes, e quando o Espírito Santo vem, algo acontece com essa igreja, porque eles são batizados com algo que eles não tinham experimentado em Cristo antes. E quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Cristo. Então nós vamos nessa jornada entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? Mas antes eu quero colocar o fundamento das águas.
Irmãos, eu não sei quantos de vocês tiveram medo de ir mais fundo quando chegava em um mar. Eu me lembro quando o Murilo era criança, bebezinho, a gente colocou ele pela primeira vez na areia, ele ficou com nojo da areia, ele não queria pisar na areia, ele fazia assim, não, e queria vir para o colo. Ele começou a andar, ele já começou a ter coragem de correr para perto da onde as ondas vinham, aquela margem branquinha. E ele brincava ali, ele saía correndo para a gente. Eu ficava pensando, ele vai ficar o dia inteiro correndo até lá e voltando para a gente, correndo até lá e voltando para a gente. Eu dizia, não tem sentido isso. E de repente ele cresceu um pouquinho mais, e ele ia um pouquinho mais além daquela margem, e ele voltava para a gente com medo de ir mais fundo. E ele, quando mais crescia, a gente percebia que ele estava ficando mais corajoso para ir mais fundo. Mas era engraçado que quando ele tinha uns 3, 4 aninhos, ele dizia, fundo pai, fundo pai. E a gente ia levando ele para o fundo, e ele enfrentando aquelas ondas que para mim batia aqui, para ele eram tão perigosas, mas ele enfrentava aquelas ondas, e ele vinha sobre o rosto dele, e ele bebia aquela água, e ele ia fundo. E ele começou com medo da areia. Na verdade, o batismo das águas, ele na verdade é o início da nossa caminhada. É só o início. O batismo com o Espírito Santo é ir para águas mais profundas. É ir nessa jornada mais profunda em Deus. É uma fome pela presença de Deus. E o batismo nas águas é um sinal público de que nós pertencemos a Cristo. Eu gosto do que Martin Lloyd Jones, o famoso teólogo galês, dizia a respeito do batismo nas águas. Eu quero que você pense nisso. O batismo nas águas é um testemunho visível de uma transformação invisível. O batismo nas águas é um testemunho visível de uma transformação invisível. É como colocar uma aliança de casamento. Ela não faz você se casar, mas ela declara publicamente o seu compromisso de casado. Só uma aliança não faz você se tornar casado, mas ela declara publicamente que agora você está casado. O batismo nas águas é isso. O batismo nas águas é quando você decide seguir a Cristo. Não tem como segui-lo sem uma declaração pública. Você pode dizer que você abraça a sua fé, mas a sua fé ela é declarada através do batismo. O batismo nas águas é a tua identificação com Cristo. Uma pessoa que se decide descer as águas do batismo, e quando nós somos batizados nessas águas, nós estamos declarando, conforme Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, olha o que diz lá. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 diz, ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, nós somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, ou seja, você morre espiritualmente para as coisas do passado, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O batismo é um exemplo da morte e ressurreição de Cristo. Quando você desce as águas do batismo, você está se identificando com o teu Salvador. É por isso que o batismo não é apenas um ato religioso, apesar que todas as religiões usam o batismo como um sinal de aceitação da sua membresia. Isso desde o budismo, umbandista, catolicismo, espiritismo, todos usam o batismo como um sinal de que você está entrando para aquela religião, não o evangelho. O evangelho no batismo você não entra para uma religião. O batismo você entra para uma nova vida em Cristo. O batismo, segundo a Bíblia, quando você se identifica com Cristo, como Ele morreu e Ele ressuscitou, o batismo me faz
uma identificação de que ao descer as águas eu morro espiritualmente, de uma forma simbólica, para o mundo, para o passado, e eu renasço, eu vivo uma nova vida em Cristo. Então, o batismo é um sinal de que agora você está num caminho, e você vai começar a andar com Cristo. Eu acho que semana que vem nós temos batismo, semana que vem? Sábado agora, né? Sábado agora nós temos batismo, e é lindo nós vermos a quantidade de pessoas que desceram as águas do batismo, e você vai ver eles aí, por essa cidade, cristãos verdadeiros, mas não super cristãos. O batismo não faz uma pessoa que não peca. O batismo faz uma pessoa andar pelo caminho, entrar no caminho de identificação com Cristo e andar com Ele na sua jornada terrena. Por isso, irmãos, o batismo não te torna perfeito, o batismo te coloca no caminho para andar com Deus e Ele trabalhar na sua vida. O batismo nas águas é uma obediência intencional. O batismo, na verdade, não é opcional. O batismo é uma ordem de Jesus. Em Mateus 28, 19, Jesus dá uma ordem. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que nós não batizamos crianças? Porque nós não encontramos na Bíblia nenhuma referência de batismo de crianças. Não há biblicamente nenhuma ordem para batismo de crianças. Nós encontramos as crianças sendo levadas no templo para serem consagradas, e é por isso que nós também teremos uma consagração de crianças aí. Mas quando essa pessoa se torna madura ou responsável, ou essa pessoa se torna consciente, isso pode acontecer aos 12 anos, isso pode acontecer aos 15, isso pode acontecer aos 80 anos. Essa pessoa se torna consciente da identificação dela com Cristo, da salvação, da vida eterna. Então essa pessoa, ela está pronta para descer as águas do batismo. É uma ordem. O batismo nas águas é um testemunho ao mundo. Cada vez que alguém se batiza, é como gritar ao mundo: eu pertenço a Jesus. Eu me lembro do dia do meu batismo. Eu tinha tanta convicção aos 12 anos de idade, de que Cristo agora era o meu Senhor, era o meu Salvador. Eu sabia da obra interna que Ele estava fazendo. Por isso que eu gosto do que Martin Lloyd Jones ele diz, o batismo é um testemunho visível de uma transformação invisível. É algo que está acontecendo apenas dentro da pessoa. E essa pessoa sabe, ela diz: agora chegou minha hora. É o meu momento. Então, irmãos, o batismo é uma declaração de liberdade. É uma declaração de que uma nova identidade vai começar a ser construída na sua vida. E é uma renúncia do domínio do pecado. Não quer dizer que você não vai mais pecar, mas é uma renúncia do domínio do pecado. Dito isso, eu quero levar vocês pelas mãos e convidá-los a irem às águas mais profundas agora. Eu quero convidar vocês a saírem da areia e eu quero convidar vocês a avançarem no mar do Espírito nessa manhã. E eu quero levar vocês e deixar vocês navegando nessas águas nas próximas semanas e pedir a vocês: comecem a buscar. Comecem a entrar mais fundo em Deus. Comecem a um relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero pedir a vocês, independente se vocês vão se batizar essa próxima semana ou se vocês estão começando a sentir essa identificação com Cristo e vão descer as águas do batismo só o ano que vem. Eu quero convidar vocês a pegarem nas mãos agora do movimento do Espírito nessa casa e irem às águas mais profundas para 2025. A buscarem o Espírito Santo apesar das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados,
e deixar Ele começar a guiar você para um lugar aonde você não experimentou antes. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender antes de eu levar vocês para isso, quando nós abraçamos a nossa salvação em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo em nós, porque Ele é dado no momento da salvação. Ele começa a habitar em nós no momento que um homem abraça a salvação, ele entrega a sua vida para Cristo. O Espírito Santo começa a habitar nele, porque é o Espírito Santo o amigo, o conselheiro, é aquele que nos exorta, que nos encoraja. O Espírito Santo é aquele que, como a pastora Naine pregou semana passada, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é esse companheiro do dia a dia. O Espírito Santo habita em você. Mas existe um momento na caminhada cristã que não é apenas você estar andando para ir mais fundo no mar, é você mergulhar profundo. E esse mergulhar profundo é o batismo com o Espírito Santo. E eu quero ir com essa jornada com vocês hoje. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Diga comigo, revestimento de poder. Se o batismo nas águas é um anúncio público, um compromisso público, o batismo com o Espírito Santo é o combustível desse anúncio. Você desce as águas do batismo e você diz: eu pertenço a Jesus. O Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo te dá poder para você permanecer. É o combustível que faz o seu carro não ficar no escuro, num lugar perigoso. O batismo com o Espírito Santo é aquele que coloca em você condições com poder para você viver a vida que você tem que viver, o propósito que você tem que viver e tudo que você tem que experimentar. E é esse lugar do batismo com o Espírito Santo que dá poder para essa nova vida. E eu quero lembrar vocês, e alguns de vocês já estão pensando sobre sinais do batismo com o Espírito Santo. É verdade, existem alguns sinais do batismo com o Espírito Santo. Pastor, se eu tenho o Espírito Santo, o que significa o batismo com o Espírito Santo? Você diz que você tem Jesus, mas quando você desce as águas do batismo, é algo tão simbólico. Você sai dali o mesmo Márcio, você vai abraçar a mesma Naine, eu vou abraçar a mesma Naine. Eu vou ser a mesma pessoa aqui com vocês, com o meu temperamento, com o meu jeitão, mas algo publicamente aconteceu em mim. O batismo com o Espírito Santo é mais do que um sinal externo. Porque se o batismo você faz nas águas, você faz externamente, o batismo com o Espírito Santo é uma obra interna. E ele começa não voltado para sinais. O batismo com o Espírito Santo é um encontro. Ele começa com isso, um encontro profundo com a presença de Deus. Um encontro profundo com aquilo que Deus nos chamou para vivermos nas suas profundidades. Para conhecer o que Deus pensa, para conhecer o que Deus está preparando para nós, para entender aquilo que o Espírito Santo está nos guiando para a próxima estação. É um discernimento, é uma obra interna tão poderosa. E é por isso, irmãos, que o Espírito Santo não é algo automático, o batismo com o Espírito Santo não é algo automático, que a pessoa ao aceitar Jesus, ele já recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele na verdade é uma experiência, é um encontro profundo com Deus que transforma a nossa vida. Se o encontro com Jesus transforma a nossa vida, nos dizendo que nós somos perdoados, limpos, purificados, e quando errarmos, Ele está lá para nos perdoar de novo. Isso é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus lembra você de quando você cair, Ele vai te levantar de novo.
Mas os encontros com o Espírito Santo, ele te lembra que há um poder maior para você andar nele. E não é um poder que todos nós imaginamos por conta dos espetáculos da televisão. A TV mostra o batismo com o Espírito Santo, ou os reels do Instagram mostram o batismo com o Espírito Santo, aquele povo rodopiando, aquilo também são manifestações que algumas denominações entendem que aquilo lá eu quero ser muito cuidadoso com o que eu falo aqui, porque vai para a internet. E cada um pode ter a liberdade que quiser a respeito do mover de Deus. É melhor se mover em Deus, como o apóstolo Paulo disse. Por que vocês estão criticando esse ou aquele? Não diga que você é de Apolo, todos nós somos de Cristo. Mas eu quero lembrar vocês que, biblicamente, o batismo com o Espírito Santo é derramado sobre crentes, sobre salvos, sobre os discípulos que já conheciam a Cristo. Em Atos capítulo 2 você vê isso. Você vê que o batismo com o Espírito Santo veio sobre pessoas que já eram crentes. Eles já andavam com Cristo. Então o fato de você ser um crente não significa que você foi batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é um encontro, é uma experiência que vem cercada de sinais, mas os sinais não são o mais importante. E o que o batismo com o Espírito Santo nos faz? Nos faz viver uma vida de testemunhas corajosas para anunciar o Evangelho. É por isso que o batismo com o Espírito Santo te dá poder para testemunhar. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão o quê? Diga comigo, poder. Irmãos, o poder do Espírito Santo, acho que eles estão ali no fundo conversando bastante. Estão recebendo o Espírito Santo lá. O poder do Espírito Santo não é uma manifestação pública que exagera. Às vezes pode acontecer? Pode. E a semana eu estava orando junto com os pastores no nosso devocional, e o Espírito Santo está falando comigo há uns 10 dias sobre: eu vou quebrar a agenda de vocês, eu vou vir sobre vocês, eu vou quebrar algumas coisas que vocês estão fazendo e eu vou me derramar sobre vocês. E essa semana nós tivemos uma visitação do Espírito Santo no lugar da oração. A glória de Deus veio, o Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa e houve uma experiência. O batismo com o Espírito Santo nos dá experiência. E é por isso que na maioria das vezes, alguns não recebem esse batismo, essa experiência, com sinais públicos, porque o seu temperamento é um temperamento mais tranquilo. Então você imagina, se você é um fleumático, um melancólico, você nunca vai ter uma experiência pública. Alguns de vocês têm dificuldade para levantar as mãos para adorar num culto como esse. Vocês levantam a mão, o máximo é até aqui, porque se você fizer aqui, você acha: agora estou avivado. Você está aqui e você está temeroso com o que as pessoas estão fazendo. Se você começa a colocar a mão aqui chacoalhada e você diz: gente, o que está acontecendo comigo? Eu estou fora de mim. Mas alguns de vocês mal pisam aqui, já estão: está maravilhoso esse culto. E ando para um lado, e ando para o outro, e chacoalha a mão. Alguns de vocês não conseguem cantar Deus sem fazer sinais para Ele. Cada um tem um temperamento. Mas o batismo com o Espírito Santo não tem a ver com temperamento, tem a ver com uma experiência que marca o mais calmo, tranquilo dos temperamentos até o mais agitado dos temperamentos. Porque quando a experiência acontece, não acontece para você ter uma exposição pública. Quando o poder de Deus vem, ele vem com o primeiro propósito, de tornar testemunha. É poder para você falar de Jesus.
É poder para você falar do que Ele fez na tua vida. O primeiro sinal do batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Você se torna muito mais corajoso. E existem manifestações espirituais dentro de você que você sabe, olha, eu estou agindo com muito mais coragem no Espírito Santo para falar essas coisas. Eu nunca teria coragem de parar por alguém numa loja e dizer, posso orar por você? Deus está dizendo que você precisa de algo e Ele disse agora que Ele tem esse algo para você. É um poder, é uma coragem para testemunhar do que Deus está dando para você. Irmãos, uma igreja sem o batismo com o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, é uma igreja fraca. Ela não muda o mundo, ela não transforma o mundo. Ela não consegue tocar as pessoas lá fora. Por quê? Porque ela está voltada só para as suas necessidades. Ela ainda está correndo e voltando à beira das águas. Mas quando você vai mais fundo, você precisa depender. Você ali depende de Deus, mas você se diverte. Como é gostoso sair depois de ser usado pelo poder de Deus, saber que você tocou uma pessoa para Cristo. É divertido, é gostoso, é uma experiência maravilhosa. E o Espírito Santo faz isso. Ele dá poder para testemunhar. O batismo com o Espírito Santo é uma transformação interna, mas também uma manifestação externa. O que acontece internamente quando o batismo com o Espírito Santo toma o controle em nossas vidas? Os frutos começam a aparecer. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, mas o fruto do Espírito, você se torna uma pessoa mais amorosa. Quem é cheio do Espírito Santo vai ter alegria, sem ficar com essa cara de quem chupou limão logo cedo. Já chega aqui dizendo, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Dormiu mal hoje. Hoje pela manhã a gente foi dormir tarde. Eu encontrei o pastor Júlio do lado do carro. Eu abri o vidro do carro e falei, bom dia. Brincando com ele, do tipo assim, hoje não vai ser fácil. Irmãos, mas traz alegria, traz paz. Quem precisa de paciência? Meu Deus, quantos de vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo? Amabilidade. Esse é um fruto do Espírito, bondade, fidelidade, mansidão, oh Jesus, domínio próprio. As coisas do Espírito, o batismo do Espírito, primeiro começa uma manifestação interna. Sabe o que as pessoas querem primeiro? Elas querem primeiro mostrar o quanto elas estão tendo uma experiência externa. Mas na verdade os frutos do Espírito, desse derramar do Espírito, desse controle do Espírito, desse batismo do Espírito, é uma obra interna. É uma obra no coração. Então vem para a experiência externa. 1 Coríntios 12, do 4 em diante. Nós estamos lendo 1 Coríntios nos GCs. 1 Coríntios 12, do 4 em diante, diz, gente, há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Irmãos, não queira colocar todo mundo na mesma caixinha, do mesmo jeito, todo mundo fazer igual, todo mundo receber igual, porque há diferentes formas de atuação. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito agora é algo externo, visando o bem comum. Por que é uma manifestação externa? Para visar o bem, diga para a pessoa do seu lado, o bem de todos. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, um dom. Palavra de sabedoria é um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. É quando alguém diz, eu estou sentindo que tem alguém com dor no joelho aqui, e Deus vai te curar hoje.
Então a pessoa se levanta em pé, sabe que é ela. Isso é uma palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria é quando você tem uma causa que não tem solução e uma pessoa recebe o dom e ele dá uma palavra de sabedoria sobre aquilo. É um dom, é uma manifestação externa. O outro, o dom da fé. Não é essa fé que todos nós temos. Tem pessoas que têm fé sobrenatural. Pelo mesmo Espírito a outro é dado os dons de curar. Pelo único Espírito. E Paulo começa a afirmar isso. A outro é dado o poder de operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um, como quer. É Deus que derrama, é o Espírito que entrega, é o Espírito que nos usa, é o Espírito que manifesta algo externo. É por isso, irmãos, que esse derramar do Espírito, esse batismo com o Espírito, transforma primeiro internamente e depois te usa de forma externa. Por isso que eu estou chamando vocês a mergulharem, a irem fundo, porque vocês estão retendo alguns dons do Espírito, que Ele quer usar vocês. Aqui, alguns de vocês vão ser usados com os dons de cura, outros com os dons de profecia, outros com os dons da variedade de línguas, que é diferente do falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. A outros é dado o dom da fé. Tem gente que vai ter fé e vai dizer assim: pastor, pode fazer porque Deus vai realizar. Eu digo para você que nada é impossível. Tem pessoas que têm o dom da fé. Tem pessoas que têm uma palavra de sabedoria no momento em que tudo está fora do controle. Ela diz: olha, faz isso. E aquilo foi algo que veio de Deus para resolver uma situação impossível. É um dom dado pelo Espírito. Às vezes, irmãos, nós achamos que a profecia é dada para pessoas que são tão separadas, consagradas, quando na verdade Deus quer uma comunidade profética, cheia do Espírito, que está pronto para ouvir o que o céu está dizendo, para falar àquele que está perto de você, o quanto Deus tem algo para essa pessoa. Uma igreja que está com coragem de andar no sobrenatural. Você pode vir para cá, você pode participar, você pode receber, você pode ser tocado, mas se você não tem o fundamento do mover do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais fria e mais olhando para si, querendo sempre suprir as suas necessidades. O batismo com o Espírito Santo, e olhando para o fundamento aqui, não é você escolher um ou outro. Agora fui batizado nas águas e está tudo bem. Eu não sei se eu quero ir para as águas mais profundas. Meu cristianismo está bom do jeito que está. Irmãos, Deus não quer apenas que você tenha uma experiência visível. Ele quer capacitar você para a vida que Ele chamou você para viver. E não necessariamente o batismo nas águas vem antes do batismo com o Espírito Santo. Alguns de vocês estão sendo cheios do Espírito antes de descer as águas do batismo. Mas nós não temos como andar na vida cristã sem as águas, o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com você. O batismo com o Espírito Santo é um passo de fé, é um ato de rendição, é um compromisso com Jesus. É onde nós buscamos intencionalmente. Ele não é automático, mas é prometido por aquele a quem nós buscamos. E olha o que diz Lucas, capítulo 11, versículo 13. Ele diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir.
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. E eu vou para o final, quero pedir para a equipe de louvor subir. O batismo com o Espírito Santo é uma jornada aonde nós pedimos. Jesus disse: se vocês pedirem, vocês terão o Espírito Santo. Existe uma obra interna que está acontecendo já na sua vida e você sabe disso. Você chega aqui nessa casa, você é tocado por Deus, você chega aqui, algo diferente está acontecendo dentro de você. Talvez você esteja numa jornada onde você está começando a sua fé, então você vai descer as águas do batismo e você está buscando cada vez mais ter paciência, amor, domínio próprio, amabilidade, paz. E tudo isso está crescendo em você. Mas tem algo que sermos controlados pelo Espírito Santo. O batismo que o Espírito Santo faz em nós, ele nos dá poder. Primeiro, para anunciar, para testemunhar. Segundo, ele dá poder para você andar nessa verdade. Tem horas que tudo que você quer é matar, mas o Espírito Santo te dá poder para você amar. Tem momentos que tudo que você quer é perder a paciência e mandar aquela pessoa para o céu na hora. Porque o inferno nós não mandamos ninguém. Mas de repente o Espírito Santo te dá poder e você diz: não, só pode ser Ele. E é por isso que a obra mais linda é você olhar para uma pessoa e você diz: não posso acreditar que você é essa pessoa. O que aconteceu com você? Você era explosivo, intolerante, iracundo. O que aconteceu com você? Você era promíscuo, você vivia uma vida desregrada, você era um glutão, um bêbado, você era um mentiroso, um corrupto, e agora a obra do Espírito Santo está transformando de dentro para fora. E tudo isso é o início desse derramar do Espírito Santo. Irmãos, mas chega um momento em que Deus nos pega pelas mãos e diz: vem mais fundo. Tudo isso está acontecendo em você. Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, uma evidência pública, e quando você olha para o Novo Testamento inteiro, você percebe a igreja recebendo um derramar do Espírito Santo, e eles falavam em línguas estranhas. Esse sinal, essa experiência do falar em línguas estranhas, nos capacita para testemunhar, para crescer nessa paciência, paz, amor, domínio próprio, mas ela nos empurra com coragem para manifestar publicamente coisas que na nossa carne, no nosso eu, nós não vamos fazer. Ele empurra para os dons. E como nós recebemos? Pedindo. Irmãos, eu não quero fazer um tempo aqui aonde nós vamos buscar e receber o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero chamar você a deixar o céu tocar a terra amanhã de manhã na tua casa. Essa madrugada na tua casa. Alguns de vocês, o Espírito Santo vai acordar vocês de madrugada e você vai perder o sono e você vai querer ficar pensando nas suas dívidas. E eu convido você, vá mais profundo. Vá para a tua sala. Coloca uma música de adoração, se derrame na presença dEle e peça a Jesus, porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Jesus, me batiza com Teu Espírito. Senhor, me enche com Teu poder. E se começar a vir línguas estranhas, uma língua que você nunca falou, não retenha na sua mente, flua nos seus lábios. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos o medo de estar repetindo aquilo que nós ouvimos do pastor, de alguém que falou línguas estranhas, e nós colocamos um temor, e a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Se você ama Cristo, Ele te ama, lance fora o medo. E fique na presença de Jesus. Pare lá sozinho no teu quarto. Eu me lembro que eu comecei uma jornada com Deus e tudo que eu queria era o batismo com o Espírito Santo, mas eu tinha muito temor.
muito temor. Sabe por que eu tinha temor? Porque eu não queria pecar contra a santidade de Deus. Então toda vez que vinha uma experiência na minha mente, eu pensava, mas isso é igual a pastora Sandra fala, isso é igual o pastor Luiz Mário fala, isso é coisa da minha cabeça. E um dia eu estava na minha casa, e eu me lembro até hoje como isso aconteceu. Eu coloquei um disco de vinil que cantava sobre o Espírito Santo. Aquele disco começou a rodar naquela caixa que na época para mim era um surround, uma coisa. E eu falei, Senhor, eu quero tanto ser cheio, eu quero tanto esse poder, Senhor, eu quero tanto andar mais perto de Ti. Irmãos, e lembra, eu sou um sanguíneo, eu oro, eu canto andando, eu gosto desse negócio, eu gosto desse reteté, eu gosto dessa coisa. Mas naquele dia eu dobrei meu joelho, eu fiquei ali, lágrimas começaram a vir dos meus olhos, meu coração começou a aquecer. Eu estava sozinho, e tudo que um sanguíneo gosta é de que as pessoas vejam quanto ele está recebendo. Tudo que um fleumático quer é se esconder de tudo, né, Manuel? Não vejam, ninguém precisa saber o quanto eu estou cheio. Eu estava ali sozinho na minha casa, e de repente eu senti Deus tocando bem profundo no meu coração. Eu pensei que eu ia tremer, eu pensei que eu ia falar alto, e de repente algo interno começou a jorrar, e aquelas línguas começaram a vir. Eu comecei a falar de forma tímida, até que aquela experiência me tomou. Irmãos, eu comecei a andar nisso, e o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele diz, quando vocês receberem, andem no Espírito. Andem no Espírito, desenvolvam isso. E hoje eu tenho o hábito de orar em línguas todos os dias, porque as línguas do Espírito só Deus ouve. É um relacionamento, uma intimidade, é isso que te dá poder. Eu encorajo você a buscar, mesmo que você demore um pouco, mas deixa alguém pegar pelas mãos e te levar às águas mais profundas. Busque o Espírito Santo, tem tantas coisas lindas. E eu vou dizer, irmãos, sem esse batismo eu seria uma pessoa intragável, intolerante, difícil, complicada. Eu já não sou grande coisa, mas sem Ele eu seria coisa pior. O Espírito Santo é tudo, o batismo com Ele é o poder que nós precisamos. Vamos ficar alguns minutinhos na presença, nem que eu tenha que atrasar 5 minutos esse culto. Não vamos embora sem gastar um tempo e dizer, Senhor, eu quero entrar nessa jornada. Se você hoje decide, eu quero entrar nessa jornada, se coloque em pé, levanta as suas mãos para o alto, deixa Deus te tocar agora mesmo, deixa a obra começar aqui mesmo, deixa a obra começar aqui mesmo, deixa o Espírito Santo vir. Ó Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem como fizeste em Pentecostes. Vem, vem, vem. Como fez em Pentecostes, vem e aviva-nos. Como fez em Pentecostes, vem e aviva-nos. Mais uma vez declara. Como fez em Pentecostes, Pede com sinceridade. e aviva-nos. Como fez em Pentecostes, vem e aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos.
pessoas, deixa Deus te avivar. Deixa Deus te avivar. Deixa o Espírito te avivar nessa noite, nessa manhã. Mas até lá, aviva-nos. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva essa igreja, Senhor. quando o céu beijar a terra. Aviva a tua igreja, Jesus. Pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Aviva-nos. Senhor, nós pedimos, coloca fogo nessa igreja. Coloca fogo nos corações, para a obra interna se tornar tão poderosa, as manifestações dos dons serem tão claros no meio de nós. Senhor, nós temos fundamento, maturidade para receber do Senhor e fluir, Senhor, com a experiência que Tu tens para nós. Pai, aviva a Tua igreja. Aquele que está chegando aqui pela primeira vez, Senhor, toca no seu espírito de forma que eles já comecem a andar com Deus com fogo no coração. Pai, nós pedimos, sopra uma jornada de amizade com o Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos o Espírito e te pedimos, Jesus, envia poder sobre nós. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, 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 amém. Se você está aqui pela primeira vez, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa, ali na nossa recepção. Vão com Deus, vamos dar prioridade para as áreas aqui, para quem está com os kits, para facilitar a nossa saída. Então, as laterais, por favor, dê prioridade para os irmãos que estão com os filhos no kits.